Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Questão Legal. Eu sou a professora Mariana, coordenadora do curso de Direito, e hoje tenho a honra de receber a nossa aluna, egressa do curso de Direito, advogada e especialista em Direito Previdenciário, Paola Oliveira. Paola, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Questão Legal. É uma honra receber você aqui. Obrigada, eu fico muito feliz e já agradeço o convite. Então, como eu disse, a Paola tem essa especialização em Direito Previdenciário. Eu gostaria que ela explicasse para vocês o que é esse ramo, o que é o Direito Previdenciário em si, que muitas pessoas não sabem o que é a Previdência Social, enfim, o que cuida esse ramo do direito. No direito previdenciário, nós vamos estudar a estrutura da Previdência. Então, nós temos a Seguridade Social, que é, vamos pensar assim, é ampla, e a gente tem a distribuição. Então, a gente tem a Previdência, a Assistência Social e a Saúde. Dentro da Previdência Social, nós vamos abordar os regimes de Previdência. Então, nós temos o mais conhecido, que é o Regime Geral de Previdência, que é o INSS, e temos o regime próprio também, que é o regime que vai abordar ali as possibilidades de aposentadoria para o município, para o estado. Então, é um regime próprio. Então, para a população no geral, a maioria, nós vamos focar no regime geral de previdência. Então, o direito previdenciário, ele vai estudar todas essas regras, esses benefícios, né? O que é a previdência. Hoje, a nossa previdência é uma previdência que é uma previdência contributiva. Então, para eu estar segurado, filiado, eu tenho que pagar o INSS para ter direito a algum benefício. Então, dentro do direito previdenciário, nós vamos estudar essa gama aí de possibilidades de benefícios, de auxílios, que o próprio INSS é quem vai ser o condutor desses benefícios. Muito bem, você fez referência aí a esses benefícios, a essa atuação dentro dessa área do direito. E eu quero saber, Paola, como que você chegou a essa área? Você se especializou, enfim, como que é essa formação até chegar aqui? Eu falo que eu caí de paraquedas, sabe? No direito previdenciário, porque logo que eu colei grau, eu enviei o currículo para um escritório de advocacia e esse escritório me contratou e é um escritório que atua só em direito previdenciário. Até hoje, esse escritório, né, continua atuante. E ali eu tive meu primeiro emprego como advogada, CLT, de carteira assinada, e eu comecei a me interessar muito pelo direito previdenciário, né? Você começa a ter contato com o público, a entender o caso de cada um, e aí eu me apaixonei pelo direito previdenciário. Eu fiquei nesse escritório por volta de 2 anos, e logo quando eu estava saindo, eu falei, é isso que eu quero. E aí eu me inscrevi numa pós-graduação, em 2018, mais ou menos, e aí sim fui me especializar para ficar ainda mais preparada para atuar, né, já que eu estava ali partindo para a advocacia autônoma sozinha. E aí foi aí que eu me especializei e aí não parei mais. Muito bem, então um grande desafio, né, Paola? Grande desafio. Os dados mostram pra gente que no Brasil, embora nós estamos ainda sendo considerados, né, um país jovem, mas o último censo demonstrou que a população brasileira ela está envelhecendo, aumentando aí o número de idosos. E isso causa aí um impacto no nosso sistema previdenciário. Então é isso que eu queria saber de você. Esse aumento da expectativa de vida, as pessoas vivendo mais, qual é a consequência disso no direito previdenciário? Então, como eu disse, o nosso sistema previdenciário é um sistema contributivo. Então, hoje eu contribuo para que a minha avó, por exemplo, receba um benefício da Previdência, né? Eu estou alimentando ali aquele sistema. Então, automaticamente, quando eu tenho uma população que está ficando muito idosa e poucas pessoas alimentando esse sistema, é perigoso, porque a gente tem que, o governo ele vai ter que ter alguma estratégia para aumentar essa economia para direcionar para a Previdência, né? Que é o grande boom aí, a reforma da Previdência em 2019 foi justamente para já tentar controlar isso que tende a acontecer, né? A população está cada vez mais idosa, as pessoas estão praticando atividade física e com isso vivendo muito mais. E não tem pessoas jovens alimentando o sistema. Então, é uma observação até interessante para quem nos assistir aqui,
muitos jovens hoje trabalham, exercem uma atividade, mas não contribuem para o INSS, né? E a partir do momento que você exerce uma atividade remunerada, você é um segurado obrigatório, você não tem escolha, você tem que pagar. Você tem que pagar a contribuição para o INSS. Então, isso vai gerar um impacto ainda maior. Muitas pessoas hoje exercendo uma atividade deveriam pagar, mas não há uma fiscalização, então o sistema cada vez vai ficando sem verba para conseguir pagar essas aposentadorias aí no futuro. Você fez um alerta aí às pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos em um canal universitário, vários estudantes nos acompanhando. Eu quero saber, estudante pode contribuir? Pode, não só pode, como deve contribuir. O estudante, diferente de quem exerce uma atividade remunerada, ele é um segurado facultativo, né? Ele não é obrigado a pagar o INSS, mas ele pode pagar. Então, é importante que ele pague, porque esse período que ele está estudando e que ele não paga, não está sendo contabilizado para que ele usufrua como tempo de contribuição para se aposentar. Então, é muito interessante que ele procure aí um especialista para ser orientado e ele pode sim e deve pagar. Muito bem, então já fica alerta aí para o pessoal, excelente. Ô Paola, no Brasil hoje, vamos pensar aí na aposentadoria, está mais difícil aposentar? Quais são os requisitos? Olha, com a reforma da Previdência, né, nós tivemos aí uma reforma que mudou assim, drasticamente as regras. Isso aconteceu em 2019, então, a partir de novembro de 2019 a gente já tem mudanças e ficou sim mais difícil. É aquela coisa de eu nado, mas não consigo alcançar, sabe? Porque são regras que têm requisitos específicos, então tem um pedágio que você tem que cumprir. Quando você está cumprindo o tempo, tem uma idade que você tem que cumprir, então você não alcança, né? A maioria das pessoas não vão alcançar e só vão se aposentar pela regra praticamente definitiva, que é a aposentadoria por idade. Então, hoje, como que está a aposentadoria por idade? A mulher, ela tem que ter 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, e o homem, ele tem que ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Porém, os homens que começaram a contribuir a partir de 13 de novembro de 2019 precisa ter 20 anos de contribuição, porque houve essa alteração aí no texto legislativo. Então, as regras ficaram, sim, um pouco complicadas. Para uma pessoa hoje conseguir aposentar mais cedo, ela tem que ter muito tempo de contribuição, né? Então, por que essa mudança? Porque a regra antiga, ela previa que na aposentadoria por tempo de contribuição, você não tinha uma idade mínima. Você tinha que alcançar o homem 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos. E o que aconteceu? As pessoas começaram a aposentar jovens, porque começavam a trabalhar muito cedo, ingressavam no mercado de trabalho cedo. Então, com 45, 50 anos, já estavam aposentando. E aí, aquele déficit que a gente comentou na pergunta anterior. É isso que eles querem barrar, impedir de que aconteça. Então, por isso as regras de que tem que ter uma idade mínima de limite aí para se aposentar. Então, quando veio a reforma, ela estabeleceu alguns requisitos diferentes, como regras de transição, ou seja, essas regras de transição vai chegar um tempo que ninguém mais vai alcançar elas, então só vai aposentar por idade nesses requisitos que eu expliquei aqui anteriormente. Você fez referência, Paula, à aposentadoria por idade. Existem outras espécies de aposentadoria? Existem. E aí, como que funciona pós-reforma da Previdência? Aquela pessoa que tem o direito adquirido, ou seja, ela completou os requisitos, mesmo que atualmente anterior à reforma, então ela vai ter direito ou à aposentadoria por idade antiga, que naquela época, né, antes de 13 de novembro de 2019, a mulher precisava ter 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. E o homem, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então, essa regra é antes da reforma. E algumas pessoas, pode acontecer dela hoje ter direito ainda à regra antiga. Então, é um direito adquirido. Ela continua fazendo jus àquele direito. E a aposentadoria por tempo, como eu disse, vai ter aqueles requisitos. Não tem uma idade mínima, mas tem que ter 35 anos de contribuição o homem, 30 anos a mulher.
Só que essa regra antiga, ela tinha um fator previdenciário, que é o que reduzia muito o valor que a pessoa recebia, né? Então, você aposenta jovem, mas você tem uma consequência, que é eu vou reduzir o valor do seu benefício. Então, essas regras são anteriores à reforma, mas é possível ainda aposentar se você tiver direito até 13/11 de 2019. Então, pós-reforma, foram criadas regras de transição. Como são essas regras? Nós temos o artigo 15, 16, 17 e 18 da Emenda Constitucional. Então, o artigo 15, ele vai prever uma aposentadoria por pontos. A aposentadoria por pontos, ela já existia, porque na época do governo Dilma, ela instituiu. Então, o que é essa aposentadoria por pontos? É quando eu somo idade e tempo de contribuição. E aí tem que dar um número. Atualmente, o homem ele tem que ter 100 pontos e a mulher 90 pontos. E qual que é o requisito de exigência? Tem que ter o homem 35 anos e a mulher 30. Então, ele precisa de ter uma idade alta para somar e dar 100 pontos e a mulher para somar e dar 90 pontos. Então, essa é a regra de pontos, que é o artigo 15 que vai estabelecer essas regras aí. O artigo 16, ele vai falar de uma idade mínima progressiva. Então, a mulher e o homem também têm que ter esse tempo de contribuição, 30 anos e 35 anos para o homem, mas tem que ter uma idade mínima, né? E aí, para o homem é 61 anos de idade, né? E para a mulher, 57 anos. E aí, passou a idade mínima progressiva, a gente tem a regra do pedágio de 50%. Como que é essa regra? Essa regra vai ter direito quem até 13/11 de 2019 tinha, no caso da mulher, no mínimo 28 anos e um dia de contribuição, né? E como que é a regra? Eu tenho 28 anos e um dia aí até 13/11 de 2019. Então vamos pensar que faltava 2 anos para eu completar 30 anos, que era o que era exigido. Aí veio a lei e mudou. Então, para me beneficiar, o que a lei falou? Olha, eu vou te dar a possibilidade de pagar um pedágio de 50% do que faltava para você completar 30. Então, eu tenho que trabalhar mais 2 anos para completar 30. Então, eu estava com 28, trabalhei 2 anos, cheguei em 30. E aí, eu tenho que pagar mais 1 ano, que é o pedágio de 50% desses 2 que faltava. Então, assim, é um pouco complexo, mas é mais ou menos isso. Você vai pagar um pedágio de 50% e no caso da mulher ficaria dessa forma. Então, para o homem também, o pedágio de 50%, ele teria que ter aí 33 anos e um dia, no mínimo, até 13/11 de 2019. E aí paga-se esse pedágio do que faltava. Então, também nem todas as pessoas vão alcançar essa regra, porque já tem que ter ali muito tempo de contribuição até novembro de 2019. E aí nós temos também a regra do pedágio de 100%. Qual que é a diferença? A diferença é que ao invés de pagar 50% do que faltava, vai pagar integral 100%. E além de pagar 100%, essa pessoa ainda tem que ter uma idade mínima. Tem que ter uma idade mínima. Então, vai ficando cada vez mais difícil. E se todas essas regras que eu disse, a pessoa não tiver direito, ela vai cair no artigo 18, que é definitivo, que é a aposentadoria por idade hoje. Bem complexo, né, Paula? É bem complexo, são muitos requisitos. Bem complexo. Isso. Eu gostaria que você explicasse, para aqueles que estão nos acompanhando, você fez referência aí às pessoas que se aposentam muito cedo, e isso tem uma consequência, né, as pessoas vivendo cada vez mais. A pessoa se aposenta, ela pode continuar trabalhando? Então, nós temos algumas exceções. É possível que essa pessoa aposente e continue trabalhando se for uma aposentadoria comum. E quando que essa aposentadoria é comum? Quando é uma aposentadoria por idade ou quando é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se essa pessoa trabalhou numa atividade insalubre, então, por exemplo, é uma enfermeira que utilizou o tempo insalubre para se aposentar mais cedo. Então, se a lei já garantiu para ela o direito de se aposentar mais cedo, ela não pode continuar exercendo aquela atividade. Mas ela poderia continuar trabalhando? Poderia, se ela trabalhar em uma outra atividade que não vai expor ela àquele ambiente de vírus, bactérias, fungos, que ela já teve ali um benefício da lei. Então, esse caso, por exemplo, ela não poderia aposentar e exercer a mesma atividade, mas uma atividade diferente. E uma outra exceção é a aposentadoria por invalidez.
Se eu estou aposentado por invalidez, eu não posso trabalhar, porque o que gera direito para eu receber a aposentadoria por invalidez é uma incapacidade permanente para o trabalho. Ou seja, eu sou motorista de ônibus e eu não estou com condições mentais de dirigir. Então, se eu aposentei por esse motivo, eu não posso trabalhar, porque se eu trabalho, significa que eu estou 100% saudável e eu posso voltar às atividades. Compreendido. É até uma questão de coerência, né? A lei está buscando aí uma coerência. O seu exemplo aí sobre a enfermeira, ele é muito pertinente, porque se de fato ela se aposenta antes, porque está exposta a risco, como que ela volta a trabalhar, volta à exposição a esse risco? Exatamente, foi o que deu benefício para ela de aposentar mais cedo. Muito interessante. Nós sabemos que tem algumas pessoas que contribuem por determinado tempo e por alguma circunstância para de contribuir. E nesse caso, quem deseja voltar a contribuir, o que deve ser feito? Olha, nesse caso, o ideal seria que essa pessoa buscasse um especialista. Porque hoje nós temos muitos detalhes na legislação previdenciária. Então, se essa pessoa começa a contribuir com um código de recolhimento errado, por exemplo, isso pode gerar uma consequência no momento da aposentadoria. Então, assim, o ideal é realmente procurar alguém que vai orientar a forma correta de contribuir. Mas é importante voltar a contribuir, por quê? Porque a gente contribui para o sistema, né, para a Previdência, não só pensando em velhice, né, em aposentar por idade, mas para ter outros tipos de proteções. Então, nós especialistas, a gente se refere a isso, aos benefícios não programados. Você não programa adoecer, você não programa ter um problema de saúde, você não programa a morte. Então, são benefícios que não se programa, mas que podem ocorrer. Se eu não estiver contribuindo, eu não tenho direito a receber benefício do INSS. A não ser que eu esteja ali com uma proteção, né, uma extensão da proteção que a lei permite. Então, é muito importante que quem contribuiu um tempo, está sem contribuir, procure um especialista para voltar a contribuir. E não só pensando em você, mas outras coisas, por exemplo, salário de maternidade, às vezes você engravida, tem um filho, é um benefício. Se você cuida sozinho do seu filho, eu falo muito para a mãe solo, né? A mãe, enquanto ela está na atividade ali, ela tem condições de manter a subsistência do filho, de alimentar, de cuidar. Mas se ela vier a faltar, quem vai cuidar desse filho? Então, se ela estiver contribuindo, ela gera direito para esse filho de pensão por morte. Então, é um seguro público que deve ser pensado como algo essencial. Muito sério, muitas consequências, né, Paula? Muitas consequências. Vamos imaginar agora, isso pode acontecer no Brasil, né, num período aí de crise, que uma determinada empresa não recolha o benefício de seus empregados. Então, a empresa que tem um dos deveres da empresa fazer esse recolhimento, essa empresa não faz. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ou com essa empresa também? Isso acontece muito, né? A gente recebe muitos clientes com essa demanda. A empresa, ela está cometendo um crime, né? A gente fala que é uma apropriação indébita, porque ela muitas vezes desconta da folha de pagamento do funcionário o desconto do INSS, mas não repassa para a União, para a Previdência. Então, ela está cometendo um crime, mas aí não cabe a gente. Aí é o INSS, a Previdência, que tem que fiscalizar isso. E o fato dessa empresa estar cometendo um crime, de não estar repassando ali as contribuições, não pode gerar prejuízo para esse empregado. Então, nesse caso, o que eu sempre oriento e que vocês divulguem para o máximo de pessoas que puderem? Sempre guardem documentos que comprovem que você está exercendo uma atividade. Porque a gente acredita que nunca vai acontecer com a gente, mas eu posso dizer com toda certeza que acontece. Então, assim, contra-cheques, pelo menos uns 3 de cada ano, porque hoje, com a modernidade, a gente não quer juntar documento mais, a gente quer tudo digital. Eu sou totalmente documento, folhear, eu gosto. Então, assim, guardem contrato de trabalho, porque no momento da aposentadoria isso pode interferir muito. Porque se você só descobre lá no ato da aposentadoria, quando você vai fazer o pedido para o INSS, que aquela empresa não fez o pagamento, como você vai provar um vínculo de tantos anos atrás? Então, ter esses documentos ajuda muito. É claro que tem outras formas de provar, né? Uma testemunha,
Mas é importante a gente ter pelo menos o início de prova material, porque na maioria das vezes esses casos o INSS vai negar o pedido, vamos ter que ir para a justiça. Então, guardar documentos ajuda muito nesses casos, porque o empregado ele não pode ser penalizado. Muito bem, ou seja, é um cuidado, um zelo que os trabalhadores devem ter, porque futuramente, se tiverem algum problema, estão ali resguardados. Muito bem, você falou da atuação, da sua atuação, desse cuidado, de tantas informações. Eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco, Paola, como que um profissional que queira se especializar em direito previdenciário, o que ele deve fazer, enfim, qual que é a sua indicação para aqueles estudantes que estão aí com a formatura à vista? Qual que seria a sua indicação? Olha, o direito previdenciário é muito específico e todos os dias nós temos mudanças. Todo dia sai uma portaria nova do INSS, alterando algum tipo de regra. Então, é importante que essa pessoa, né, esse estudante, esse bacharel que tem interesse em atuar no previdenciário, que ele esteja em constante atualização. Então, é interessante fazer uma pós-graduação? É interessante, mas isso não vai retirar ali a sua necessidade de estudo constante, de fazer cursos de atualização, porque realmente muda muito. Inclusive, o próprio governo já soltou informações da possibilidade de novas alterações. Então, assim, a gente não sabe o que pode acontecer, porque tudo é a muito curto prazo. Então, a primeira reforma da Previdência que a gente teve, né, a primeira emenda constitucional, foi lá em 98. Depois de 98, nós tivemos uma, se eu não me engano, em 2002. Então, se a gente teve uma em 2019, a gente pode ter uma muito em breve. Então, quando você atua no direito previdenciário, você tem que conhecer o que passou, o que está acontecendo e pensar ainda no que pode vir, né? Então, são muitas decisões judiciais que mudam o tempo todo, jurisprudência, entendimento. O entendimento do Tribunal de Minas Gerais não é o mesmo que o Tribunal de Santa Catarina, você tem que saber das mudanças para estar atualizado. Então, se especializar ao máximo, se atualizar, porque é uma área que precisa de conhecimento o tempo todo. Muito bem, então hoje eu conversei com a Paola Oliveira, advogada, especialista em Direito Previdenciário. A Paola, que é a nossa aluna, egressa do curso de Direito das Faculdades Kennedy, e é uma alegria vermos nossos alunos trilhando aí caminhos de sucesso. Agradeço muito. Muito obrigada, Paola. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui com vocês.